Então, em um contexto normal, nós leríamos os textos originais. Leríamos o Antigo Testamento em hebraico e leríamos o Novo Testamento em grego. Mas esse não é o caso. Nós não temos os originais. Nós temos cópias e cópias das cópias. Então, a gente vai fazer uso de tradução. E Jesus fez uso de tradução. Nenhum problema com isso. Como definir, no entanto, qual seria uma boa tradução? Quais seriam alguns critérios que a gente poderia fazer uso para determinar se nós estamos diante de uma boa tradução? Então aqui eu levantei dois critérios. O primeiro critério é o nível de atualização que essa tradução tem com as descobertas recentes da crítica textual. A crítica textual, ela tenta reconstruir os textos originais, olhando os textos mais próximos, textos antigos mais próximos do que seria os autógrafos ou os textos originais. Então tenta reconstruir por comparação qual seria a redação original do texto sagrado. Então, essa tradução, uma pergunta, essa tradução está atualizada com as recentes descobertas confiáveis da crítica textual? Então, para o Novo Testamento, a gente tem o UBS, a 5ª edição, temos a 28ª edição do Nestle Aland para o Novo Testamento. E o Antigo Testamento a gente continua seguindo a BHS. É um texto fabuloso, texto seguindo o Códice de Leningrado, é um texto muito bom, muito confiável. Esse seria o primeiro critério. Quão atualizada essa tradução está com as descobertas confiáveis da crítica textual. O segundo critério seria relacionado à filosofia de tradução. Então, normalmente, existem duas filosofias de tradução. Existe a equivalência formal, onde a estrutura e a forma têm precedência sobre o que seria uma melhor compreensão, uma melhor fluidez na língua que está se traduzindo. Então, vai se fazer vai se dar prioridade à forma e à estrutura do hebraico ou do grego, em detrimento, tantas vezes, do que seria uma leitura mais clara, mais transparente, mais fluida do português. Então, não é palavra por palavra, não é seguindo a ordem, mas se o grego ele fala, escreve de uma determinada maneira, seguindo uma determinada estrutura, então os tradutores que seguem uma equivalência formal ou literal, eles vão seguir a mesma estrutura caso seja possível fazer isso. A forma e a estrutura têm precedência sobre a clareza e o sentido. Do outro lado, nós temos as versões que priorizam o sentido ou a clareza sobre a sintaxe e a gramática. Essas versões, essa filosofia de tradução é considerada equivalência funcional. O sentido, então, ele teria precedência, mesmo que eu precise empregar algumas vezes diferentes formas gramaticais ou sintáticas diferentes. Mesmo que a forma mude, então a tradução funciona como o original e comunica o sentido de maneira acurada. Então a clareza ela vai ter precedência sobre a estrutura e sobre a forma. Dito isso, a gente precisa lembrar de que todas as traduções elas vão usar as duas, tanto a equivalência formal quanto a equivalência funcional, que anteriormente era chamada de equivalência dinâmica. Vão usar essas duas. A questão não é se elas usam ou não, a questão é o quanto elas usam. Então, o quanto de equivalência funcional, elas têm, o quanto de equivalência formal elas têm. Equivalência funcional, a gente teria a mensagem, a nova tradução linguagem de hoje, parte da NVI. Equivalência formal, a gente teria a Corrigida Fiel, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, em certo grau, e a Almeida Revista e Corrigida. E aí no meio teriam algumas outras assim. Depois de um tempo, começou-se a falar de uma equivalência otimizada. Uma equivalência otimizada é aquela filosofia de tradução que tenta ser o mais claro e preciso possível em cada passagem. Ao invés de ter
uma filosofia pronta, a gente vai prezar mais por clareza, a gente vai prezar mais por precisão formal ou estrutural. Mais do que essas duas coisas, uma ou outra, decidiu-se pensar, nós vamos prezar pelas duas coisas ao mesmo tempo, o máximo que possível. Clareza e precisão formal. Então, algumas traduções têm escolhido essa vertente, pelo menos é o que elas dizem, a Almeida do século XXI e a Nova Almeida e Atualizada. Eles estariam assim como se fosse no meio do termo. Eles diriam como se fosse, nós vamos utilizar a equivalência formal ou literal sempre que possível e funcional quando necessário. Equivalência formal e literal sempre que possível, equivalência funcional quando é necessário. Para vocês terem um exemplo disso, Gálatas capítulo 3, versículo 24, a Almeida Revista e Atualizada diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio é uma palavra que não aparece no original, pelo menos não com esse sentido. A tradução brasileira, por exemplo, ela translitera e coloca pedagogo, né? A palavra lá no original, pedagogos, é muito parecida ou próxima, se a gente transliterar, da palavra pedagogo, que tem em português. O problema é que os pedagogos da nossa época, eles não se equiparam com os pedagogos da época em que o Novo Testamento foi escrito. Então, Almeida Revista e Atualizada traduz como aio, mas esse não é um termo comum, é um termo que vai precisar de explicação, onde leitores talvez comuns terão dificuldades de compreender o significado da lei ou a funcionalidade da lei, porque aio aí, que descreve a função da lei, é uma palavra difícil. A Almeida Corrigida Fiel também traduziu como aio. A NVI traduz como tutor. A Almeida do século XXI traduz como guia. A Nova Almeida Atualizada traduz como guardião. E aqui acho que guardião é uma tradução melhor, porque leva em consideração tanto a responsabilidade e a autoridade, quanto o papel de educador, de treinador. Essas são as questões relacionadas à tradução e uso de versões. Esperamos que você, olhando esses critérios, possa decidir por a tradução que mais lida com o texto sagrado de maneira precisa e clara. Tá bom? Até mais.